A entrevista de Valdemar da Costa Neto colocou mais pressão sobre Flávio Bolsonaro. Ao comentar a visita de Flávio a Daniel Worcaro, depois que o banqueiro já estava usando tornozeleiro eletrônico, o presidente do PL tentou tratar o encontro como algo normal. Mas a própria explicação abriu uma nova crise. Segundo Valdemar, Flávio teria ido atrás de Worcaro para saber se ainda conseguiria receber o restante do dinheiro ligado ao filme Dark Horse. Veja o trecho da entrevista. Estão dando essa versão. O senhor acreditaria nessas explicações do Flávio Bolsonaro? Lógico. Acreditaria? Lógico que acreditaria. Lógico. O Worcaro não tinha problema nenhum quando ele pediu dinheiro pro Worcaro. Mas é que ele foi lá visitar depois, já sabia, né? Foi visitar depois para ver se conseguia o restante do dinheiro, para ver se conseguia... Mas já sabendo que ele era um criminoso investigado, né? Que era investigado, mas não foi... Calma, estava sendo investigado, não tinha nada... Não foi condenado a nada, está sendo investigado. Nós não temos dúvida que ele passou dos limites e foi uma barbaridade o que o Worcaro fez no país, mas isso é normal. O que o Flávio fez é natural, é a coisa mais normal do mundo. Qual parte? Visitar o Worcaro? Visitar o Worcaro também, porque o Worcaro tinha ajudado ele. E ele queria terminar a relação com o Worcaro. Olha, vai me pagar? Você vai pagar o restante? Dá para pagar o restante ou não dá? Mas mesmo sabendo que o Worcaro era enrolado. Sim, fazer o quê? A fala de Valdemar acabou virando um problema político porque reforçou exatamente o ponto que Flávio Bolsonaro tentava controlar. A visita não teria sido apenas para encerrar uma relação, mas também para tratar de dinheiro ainda pendente. Para uma pré-campanha já pressionada pelos áudios e pela ligação com o Worcaro, essa explicação caiu como mais um desgaste. Veja de novo o trecho que provocou a repercussão. O Worcaro não tinha problema nenhum quando ele pediu dinheiro pro Worcaro. Mas é que ele foi lá visitar depois, já sabia, né? Foi visitar depois para ver se conseguia o restante do dinheiro. Depois da entrevista, a reação nas redes sociais e entre adversários políticos foi imediata. O ponto mais explorado foi a tentativa de Valdemar de normalizar a visita ao banqueiro investigado, em meio a um projeto milionário do filme sobre Jair Bolsonaro. Críticos passaram a questionar se esse tipo de relação poderia ser tratado apenas como uma negociação privada. Lindenberg Farias também reagiu, dizendo que quanto mais Valdemar e Flávio tentam explicar, mais a história se complica. Veja a manifestação dele. Gente, presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, fala toda a verdade sobre o encontro de Flávio Bolsonaro com o Worcaro. Veja aí. E ele queria terminar a relação com o Worcaro. Olha, vai me pagar? Você vai pagar o restante? Dá para pagar o restante ou não dá? Mas mesmo sabendo que o Worcaro era enrolado. Sim, fazer o quê? Que maravilha! Flávio Bolsonaro e Valdemar da Costa Neto têm que dar entrevista todo dia. Quanto mais eles falam, mais se enrolam. Outro ataque veio do deputado Rogério Correia, que fez uma acusação mais dura sobre a origem e a finalidade do dinheiro. Como essa é uma afirmação política feita por ele, o ponto aqui é registrar a cobrança e a suspeita levantada, sem tratar como conclusão definitiva da investigação. Na avaliação de Rogério, a relação entre Worcaro, Banco Master e o entorno bolsonarista precisa ser investigada a fundo. Veja o que ele afirmou. Era propina mesmo, pessoal, o dinheiro que Worcaro entregou para Flávio Bolsonaro. E naquele vídeo, Flávio Bolsonaro pedindo mais propina. Hoje o Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, deixou isso muito claro. Foi visitar depois para ver se conseguia o restante do dinheiro. O Flávio voltou na casa do Worcaro, ele preso com tornozeleira eletrônica, para pedir mais dinheiro, o resto do dinheiro. Se vocês fizerem a conta, só do Rio Previdência foram 2 bilhões que saíram do governo do Rio, dinheiro de previdência do servidor público, e foi para o Banco Master do Worcaro. Quem intermediou isso? Flávio Bolsonaro. É o que dizem por aí, isso vai ser provado. Façam a conta, 10% dos 2 bilhões vão dar 200 milhões. É a conta, 140, 150 milhões, que estavam pedindo Flávio Bolsonaro para Worcaro. É a conta da propina. Olha, esse sujeito, Flávio Bolsonaro, ser candidato a presidente da República é um absurdo, porque ele devia era preso. E vocês vão ver, quando esse fundo lá dos Estados Unidos, que foi inclusive administrado durante um tempo por Eduardo Bolsonaro e depois pelo advogado de Eduardo Bolsonaro, quando isso for aberto, vocês vão ver para onde foi esse dinheiro.
É a família Bolsonaro e o bolsonarismo sendo sustentado pelo MAST. Por isso que na época da CPMI do INSS, nós falamos, é o Bolsomast. A forma que o bolsonarismo encontrou para, com dinheiro público, financiar as políticas da extrema-direita no Brasil. Agora as coisas estão muito claras. Cai quem quer. O golpe foi dado. Enquanto a crise avançava no Brasil, Flávio Bolsonaro viajou para os Estados Unidos em meio à tentativa de reorganizar sua imagem política. Só que o caso já tinha ultrapassado as fronteiras nacionais. O Financial Times publicou uma reportagem tratando o filme Dark Horse como um problema capaz de ameaçar a candidatura de Flávio Bolsonaro. Na Globo News, comentaristas destacaram justamente o constrangimento internacional provocado por essa história. Confira a análise. Lins, quer dizer que o escândalo do Dark Horse foi parar no Financial Times, é isso? Pois é, às vezes a gente fica com a impressão que isso é o tipo do assunto que é tão nacional que ficaria restrito, né, aqui às nossas bolhas de discussão, mas está lá. Na capa do Financial Times, a chamada e lá, filme de Bolsonaro ameaça afundar a candidatura de seu filho. A candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro é colocada em dúvida após revelações de que ele obteve financiamento de um suspeito de fraude para o filme. Aquilo que vocês estavam falando, né? O peso disso. Tem peso suficiente ou não tem? Fato é que um dos principais jornais de economia do mundo já está abrindo um espaço e uma matéria grandinha, mostra como o impacto negativo é grande mesmo, aqui e com eventuais apoiadores lá fora também, né? A história é sensacional, né? É. Tem mais aqui, ó, as telas da nossa querida Beth filme. Eu imagino a redação do Financial Times, não acredito que está acontecendo isso. O Brasil é demais. Aí o cara Antes vai lá mesmo do seu lançamento, a cinebiografia em inglês está se transformando... Tem esse detalhe, né? A cinebiografia é em inglês, né? Está se transformando em uma comédia de erros após revelações de que Flávio Bolsonaro obteve milhões de dólares em financiamento para o filme com o suspeito de corrupção apontado como responsável pelo colapso de um banco de 10 bilhões de dólares. Estão sendo até modestos aí esses 10 bilhões de dólares, né? Não se fala em 40 e tudo mais. A viagem aos Estados Unidos também virou alvo da análise da CNN. Daniela Lima levantou uma dúvida sobre o momento escolhido por Flávio para ir ao país onde estaria registrado a produtora ligada ao filme. A jornalista não tratou isso como prova fechada, mas como uma pergunta política relevante. Flávio viajou apenas para tentar agenda com aliados internacionais ou também para lidar com pontos sensíveis envolvendo a estrutura do projeto Dark Horse? Veja a análise. Ô, Joana, tem duas formas de ver essa viagem, né? Ou como uma, nossa, vamos aí aproveitar para ver se a gente encontra o Trump e se aí coloca uma pauta para a imprensa ficar falando, nossa, o Flávio encontrou o Trump, o Flávio encontrou o Trump. Ou tentar entender se ele não está indo olhar lá as contas da produtora que está registrada no Texas, né? Que é por onde ele vai passar, né? Inclusive, em tese também ali num endereço que tem a ver com o advogado do irmão dele, autoexilado lá fora. Então, assim, não sei se é o melhor momento para o Flávio Bolsonaro fazer uma viagem para os Estados Unidos, sabe? País onde, em tese, está sediada a empresa que levou 64 milhões do Vorcaro para fazer um filme que só com esses 64 milhões está custando quase 3 vezes o Ainda Estou Aqui, o Agente Secreto, com uma qualidade meio... Até aqui, né, os especialistas, não é meu caso, né? Tem questionado aí o mérito, digamos assim, tanto da produção quanto das atuações. A qualidade sem estética. falar no roteiro. Se você quer acompanhar os próximos capítulos dessa crise, continue aqui no canal. O caso envolvendo Flávio Bolsonaro, Daniel Vorcaro, Banco Master e o filme Dark Horse ainda pode trazer novos desdobramentos, principalmente se surgirem mais documentos, áudios ou explicações sobre o caminho desse dinheiro. Inscreva-se no canal, deixe seu like e acompanhe as próximas atualizações, porque aqui te mostramos de forma objetiva tudo o que você não viu.